E a economia brasileira cresceu 0,8% no primeiro trimestre deste ano em relação aos últimos 3 meses do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O crescimento do PIB no período foi puxado principalmente pelo setor de serviços, que teve alta de 1,4%. A agropecuária também cresceu e registrou variação positiva de 11,3%. Em valores finais, o Brasil produziu 2,7 trilhões de reais nos 3 primeiros meses do ano. Apesar da alta de alguns setores, outros se mantiveram estáveis, como a indústria, que registrou uma leve queda de 0,1%. O resultado, no geral, ficou acima das expectativas de mercado. Em relação aos primeiros 3 meses de 2023, o PIB avançou 2,5% no país. Já quando o olhar é para o ano passado como um todo, o PIB cresceu 2,9%, impulsionado pelo resultado recorde da agropecuária. Em abril, o Fundo Monetário Internacional estimou que o PIB brasileiro deve chegar a 2,3 trilhões de dólares no final do ano, valor equivalente a mais de 12 trilhões de reais. O número faria o país atingir a 8ª posição no ranking mundial, à frente da Itália. Para analisar, então, de maneira mais profunda esse crescimento, a gente conversa agora com o Renato Velloni, ele é economista e professor do IBMEC. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo. Professor, a gente pode considerar esse aumento, então, de 0,8% nos 3 primeiros meses do ano como uma boa notícia? Era o que o mercado estava aguardando? Quais foram os indicadores aí que levaram a esse resultado? Legal, Renata. É uma boa notícia, sim, que, na verdade, já vem se fazendo há algum tempo, porque mês a mês, né, o mercado, os economistas estão revendo as suas projeções para cima. Eu estou falando especificamente desse primeiro trimestre, né, que passou. Então, a gente já vinha com vários sinalizadores aí da indústria, da área de serviços, mostrando que o que estava acontecendo era maior do que o projetado, né? Então, são notícias boas. E agora, no finalzinho mesmo, a maioria das consultorias econômicas aí trabalhando com ajustadas, o número que veio até um pouquinho maior do que a maioria das estimativas. Então, é notícia boa, sim, vamos comemorar. Professor, lhe pergunto, pegando já que é uma notícia boa, a gente vê essa notícia boa, recentemente a gente viu também dados de emprego relativamente bons, mas quando a gente olha os prognósticos dos próprios economistas e do mercado, são prognósticos um pouco com o pé atrás. O que faz esse mercado olhar para essas notícias boas, mas olhar com um prognóstico meio ressabiado? É porque o governo gasta demais? É porque o governo não passa tanta confiança? Explica para a gente. Não, aqui, Gustavo, o que a gente tem, né, de fechamento do ano, as projeções são entre 2% e 2,5% de crescimento, tá? Então, não seria tão desalinhado com o que vem acontecendo. Se a gente juntar aí o crescimento dos últimos 12 meses, ele está em 2,5%. Então, apesar de as expectativas serem só levemente abaixo disso, né, alguns consultores falam 2,2%, 2,4%, enfim, né, não tão distantes disso, mas o ponto seria uma manutenção disso. O primeiro trimestre do ano ele foi assim bem impactado, né, principalmente por um mercado de trabalho forte e não há expectativa de que isso mude para os próximos trimestres. Também menor inflação, né? Então, a inflação vem consistentemente caindo. Essa velocidade da queda ela é menor do que muita gente gostaria, mas ela vem consistentemente caindo e para o consumo das famílias isso é muito bom, porque esse consumo das famílias vai se traduzir em uma elevação da área de serviços. O setor de serviços da economia representa 70% da economia. Então, essa é uma notícia muito boa que a gente não espera que vá mudar. Agora, algumas coisas, sim, foram pontuais, né? Uma negativa e uma positiva. A parte positiva é que a gente conseguiu, nesse primeiro trimestre, ter um crescimento forte
mesmo em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, que eu não sei se vocês lembram, mas foi assim um recorde absoluto de PIB, porque o agro teve um desempenho completamente assim fora de qualquer projeção, né? Foi uma comemoração gigantesca e a gente conseguiu superar mesmo aquele patamar que já era alto. Agora, a única notícia negativa que a gente tem aqui é aquela que a gente já vem, enfim, noticiando há um tempo, né? A tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, isso tem impactos, isso vai trazer um pouquinho para baixo, né? Então, eu acho que esse seria o único porém que a gente poderia colocar aqui na mesa. De resto, a gente está falando de uma manutenção, tá? De tocar nesse ritmo, é pelo menos o que se espera, a não ser que algum grande choque aconteça e destrua aqui a projeção de todos nós economistas. Professor, a gente está falando, você falou agora do setor de serviços, lembrou do destaque do agro também do ano passado? Se a gente pegar as perspectivas, o crescimento do PIB, então, vai ser um pouco menor esse ano. Você falou 2,2%, o governo fala em 2,5%, ano passado foi 2,9%, quase 3%. Alguns analistas dizem que esse crescimento desse ano seria um crescimento com mais qualidade, porque o crescimento do ano passado foi muito voltado para o agro, seria um crescimento mais segmentado. E que se a gente voltar para serviços, que é um setor amplo, você lembrou bem que faz parte de 70% do nosso PIB, seria um crescimento em que todo mundo conseguiria sentir os efeitos. Legal, Renata, é exatamente isso, tá? Então, há uma diferença grande quando a gente percebe que o crescimento está focado em serviços, né? Porque ele é muito disseminado, ele concentra a maior parte dos empregos, ele concentra a maior parte do que as famílias consomem. Então, quando está crescendo nessa área em específico, a gente pode perceber muita gente sentindo isso na pele, no seu dia a dia, né? Diferente de quando o crescimento está muito focado em um setor como o agronegócio. O agronegócio, ele representa, né, tem uma representatividade muito menor na economia como um todo, e ela também é focada hoje, né, assim, em poucas famílias, né, que detêm assim, a maior parte da produção. Então, a gente vê uma grande riqueza, porém muito concentrada. A gente não vê isso se espalhando, lógico, se espalha, é evidente que se espalha, mas quando o crescimento está focado no setor de serviços, esse espalhamento para toda a economia, para todo agente econômico, ele acontece de uma forma muito mais dinâmica. Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.